Imagine que você gastou anos da sua vida aprendendo e masterizando uma habilidade artística muito complicada e bela. Desde que você era uma criança, seu maior passatempo foi desenhar. Sua paixão maior na vida é o desenho. Desde sempre você gostou de desenhar quaisquer coisas que fossem. Você dedicou sua vida inteira para que no fatídico ano de 2022 surgisse uma ferramenta chamada DALL-E, que gerava imagens toscas e irreconhecíveis. Na época todo mundo achou engraçado, mas o que ninguém imaginava era que somente 2 anos depois já seria impossível distinguir um desenho real de um desenho gerado por IA. Empresas que ganhavam dinheiro com Stock Image agora pedem esmola no farol. O Zack King, que era uma lenda da edição quando a gente era criança, hoje em dia não é nada mais do que uma pessoa que pode ser facilmente confundida com vídeos gerados por IA. A inteligência artificial matou tudo que a gente conhecia como normal na internet, e é sobre isso que a gente vai debater no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao primeiro Lua Doc e ao retorno do canal LoaMeb. Você acha que a inteligência artificial ela ameaça a soberania do município de Aracaju? Me fala uma coisa, pra você, o que é arte? Arte pra mim é uma expressão. Esse daqui é meu amigo Roger Alberto, falando diretamente da Bahia. Ele é um artista, tem sua própria HQ, e no Instagram dele ele diariamente posta seus desenhos, inclusive tem um projeto muito legal em que ele humaniza músicas. Você precisa se expressar através dela. Se a arte não tem expressão, ela não é arte. É por isso que inteligência não é considerada arte, porque não teve um sentimento, uma expressão, não teve toda uma bagagem, porque um artista é como se fosse impressão digital, entende? Não existe nenhum artista que tenha um estilo igual ao outro. Não existe nenhum. A arte é um conceito difícil de definir. Essa daqui é a Ana Clara, minha ex-colega de classe, uma das pessoas mais artísticas que eu conheço. Ela optou por não aparecer em vídeo, mas ela deu o relato dela por áudio. Ela é tudo aquilo que é feito com as intenções do artista e provoca os sentidos do observador. E ao contrário do que muitos pensam, a arte não é só aquilo que é belo aos olhos. A arte pode e deve ser desconfortável e ainda ser arte. Fotógrafo fictício número 2. É um prazer. Cara, a fotografia, ela é uma forma de arte muito ingrata. As pessoas, elas por vezes, elas não... Quando elas tiram uma foto, elas não se tocam que elas estão fazendo arte, sabe? Existe conceituado mesmo esse conceito de que quem faz a foto não é a câmera, é o fotógrafo. Qual a sua opinião sobre IA? Eu mesmo com a inteligência artificial, assim, eu sinto que tem muito espaço ainda. Que mesmo que para as pessoas de fora possa parecer que a inteligência artificial está dominando o mercado, mas para as pessoas que realmente valorizavam aquilo, para as pessoas que compravam comissões, para as pessoas que encomendavam arte, vão continuar encomendando. Tipo assim, uma pessoa que tem a disposição de comprar uma arte sua, ela ia comprar de qualquer forma, tem inteligência artificial ou não. As pessoas que usam inteligência artificial, geralmente, nunca iriam querer pagar R$1 por uma arte sua. Entende? Então, na sua opinião, a IA valoriza o trabalho dos artistas reais? Não, eu não acho que o uso da inteligência artificial está valorizando os artistas reais. Pelo contrário, porque se as pessoas podem gerar algo de graça no computador ou pagar alguém, obviamente elas vão gerar algo de graça no computador. Mas eu percebo que muitas pessoas, muitos clientes meus, eles geram imagens na inteligência artificial, só que eles acabam não gostando do resultado. Eles sentem que fica algo muito genérico. Eles sentem que é algo sem alma, entendeu? Até as pessoas que não entendem sentem aquilo. E aí o que é que eles vão fazer? Eles vão atrás de pessoas que são capacitadas para aquilo. Que fazem character design, que fazem ilustrações específicas. E essa questão é muito interessante porque ela é muito atual. Recentemente tem emergido vários debates acerca de IA ser visto como coisa de pobre. Recentemente a gente sabe aí que a Coca-Cola fez uma série de comerciais usando IA e foi duramente criticada, enquanto que a Pepsi, a concorrente, fez um comercial de verdade, com imagens de verdade mesmo, e ainda subverteu o urso polar, que era o símbolo da marca vermelha. Concordo em partes que a IA é coisa de pobre. Pelo menos essa sensação que dá no comércio, no marketing, especialmente. Porque quando eu vejo uma propaganda feita com o uso de inteligência artificial, a primeira coisa que eu penso é que eles não tinham dinheiro para contratar um artista, um ator de verdade. Entretanto, fazer arte é para todos, independente da classe. Já possuir arte, fazer comissões e
comprar obras é sim um luxo. Eu gosto muito de entrevistar pessoas porque a gente vê muitos pontos de vista diferentes, né? Isso inclusive é uma coisa que poucos canais aqui no YouTube brasileiro fazem. É um grande diferencial do meu canal, hein? Se eu fosse você, eu me inscrevi. Mas falando sério, isso é uma reflexão interessante. De um ponto de vista prático, aquela pessoa que gera uma imagem do estilo Ghibli provavelmente não pagaria um artista de qualquer forma. O problema, no entanto, são os efeitos colaterais de usar IA desenfreadamente. Ô GPT, eu tô afim de uma menina. Eu devo pedir ela em namoro ou não? Ô GPT, eu tô em dúvida se eu como macarrão ou arroz hoje, mano. Você consegue me ajudar aí nessa questão aí? Ô GPT, tem uma pessoa morta na minha casa aqui, cara. O que eu faço? Ô GPT, eu tô no banheiro aqui, mano. Um apontamento da Navigations New Horizon mostrou que para fazer um computador de 2 kg são usados aproximadamente 800 kg de matéria-prima, sendo eles o silício, o ferro, o ouro, todos esses outros materiais. Além disso, um estudo mostrou que até 2027 a IA pode consumir 6,6 bilhões de metros cúbicos de água para a construção de data centers e refrigeração. Isso é equivalente a 6 Dinamarcas inteiras, o consumo de 6 Dinamarcas. Além disso, atualmente cerca de 7% da energia do mundo inteiro é gasta com infraestrutura de internet. Grande parte, infraestrutura de IA, e a tendência é que esse número cresça mais ainda. O que num país como o Brasil tem impactos menores porque a nossa energia é limpa, mas lembre-se que a maioria dos data centers estão em lugares que usam primariamente usinas nucleares ou carvão mineral como fonte de energia. Por isso que empresas de IA estão começando a mirar o Brasil para construir data centers, para destruir regiões inteiras de moradia e construir um cubo de concreto cheio de computadores que vai provavelmente piorar a vida de todo mundo em volta, mas aí você vai poder gerar uma imagem da sua tia no estúdio Ghibli aí, mais fácil. Isso sem contar que você fica progressivamente mais burro quando você deixa de usar o seu cérebro e delega a tarefa de pensar sempre a um robozinho. Pra você, a pessoa que tá gerando uma imagem no estilo do estúdio Ghibli, ela tá matando um artista? Não exatamente. Entretanto, os servidores da inteligência artificial, eles precisam de muita água para ser resfriados. E no auge dessa trend de gerar imagens no estilo do estúdio Ghibli, a OpenAI, a empresa do ChatGPT, revelou que foram geradas quase 3 milhões de imagens por dia. Então, apesar de você não estar matando um artista, gerando uma fotinha do estúdio Ghibli para você mesmo, você tá sim contribuindo com a destruição do meio ambiente e fere os direitos autorais. E falar de direitos autorais é muito importante porque a gente sabe que a IA ela não cria nada do zero. Na verdade, ela só recicla um monte de imagens e informações que foram usadas para alimentar ela. Só que a gente conseguiria puxar um debate filosófico muito interessante porque o ser humano também não recicla um monte de coisa? A construção do ser humano não é uma junção das vivências dele? Então, um artista que era do expressionismo, ele não vai se inspirar em outros artistas do expressionismo e buscar elementos em outras obras do expressionismo? Eu faço essa pergunta pra você. Me responde aí nos comentários. Eu vou responder todos os comentários desse vídeo. Então, vamos debater sobre isso. É interessante. Recentemente, um caso que gerou muito alarde nas redes sociais foi o caso do Moltbook, que é uma rede social em que supostamente agentes de IA conversam entre si. E o caso espalhafatoso da vez é que aparentemente uma das IAs havia sugerido que eles conversassem utilizando um protocolo que impediria os humanos de visualizarem suas conversas. Então foi um alarde gigantesco, o pessoal tudo dizendo que isso é um presságio do fim dos tempos, que a gente vai virar escravo dos robôs, mas no final das contas isso era mentira, era balela, comprovou-se que na verdade isso aí era meio que uma peça de publicidade. Só que ainda assim, isso nos demonstra uma coisa interessante. Esses dias pra trás eu reparei que a rodovia, sim, a estrada que eu pego pra ir pra faculdade tem um chatbot, no caso o chatbot da Arteris. Esse tempo atrás tive que devolver um produto no Mercado Livre e lá também tem um chatbot pra te guiar durante a devolução e dica de passagem, é um chatbot muito ruim. E eu aposto que você aí também deve se lembrar de algum momento em que você se deparou com um chatbot completamente inútil num lugar completamente desnecessário. E o nome desse capítulo do vídeo aqui é Internet Morta, porque eu queria comentar brevemente sobre a teoria da internet morta, né? Ela sugere que a gente tá cercado de robôs nas redes sociais, isso já há muito tempo, e que, segundo essa teoria, a maior parte do tráfego de comentários e postagens nas redes sociais seriam de robôs, então robôs interagindo entre si. E essa é uma teoria que se conecta um pouco com esse tema, porque entra nesse quesito, né, da gente colocar um monte de robô inútil pra fazer um monte de coisa inútil. E é esse o ponto em que essas coisas convergem, na verdade. É bastante coisa inútil. Na verdade, eu preciso pontuar rapidinho que a teoria da internet morta, ela diz que, na verdade, esses robôs, eles são colocados propositalmente pelo governo, sei lá, pelas empresas, para manipular a opinião coletiva. A gente sabe que existem as stream farms, por exemplo, né, que são aqueles lugares que tem vários celulares que ficam lá tocando música no Spotify para inflar o número de artistas. Então, não chega a ser inútil,
do ponto de vista corporativo. Eu digo inútil no ponto de vista da civilização mesmo, da gente existir como ser humano e tudo mais. Um questionamento que eu faço pra você. Você acha que atualmente a IA, ela é essencial pra nossa sobrevivência? Tem alguma coisa que a gente faz hoje que a gente não conseguia fazer em 2021? Sim, eu sei, as IAs, elas facilitaram muito a nossa vida. Tem IA aí que investiga doença, que faz coisas magníficas pra humanidade. Mas a IA que gera um tubarão com 3 pernas e tênis da Nike, que gera um avião crocodilo, que gera um pedaço de pau antropomórfico, essa IA, ela tá contribuindo com alguma coisa pra nossa humanidade? Depende muito do tipo de inteligência artificial. As ferramentas que usam inteligência artificial, como ferramentas de ampliação da qualidade da imagem e etc., não vão continuar a existir. E isso é uma coisa boa. Já a inteligência artificial generativa, bom, eu acredito que uma hora acaba, uma hora o surto vai passar. Os impactos ambientais da inteligência artificial são muito maiores para mim do que os impactos na minha profissão como artista, porque eu vou continuar a criar independente de quantos idiotas gerem imagens todo dia no chat GPT. Então tá bom. Perdão, me exaltei. Eu particularmente acho que eu tenho propriedade pra falar, porque eu já usei bastante o chat GPT pra treinar inglês e pra aprender um monte de coisa. Give me some English dicks. Dicas de inglês, né? Hoje em dia eu tenho uma eletrônica e eu aprendi a consertar eletrônicos em grande parte pedindo ajuda pro chat GPT. Eu preciso confessar que eu me sinto assim um pouco inútil quando eu penso nisso, porque são todas coisas que eu podia ter aprendido lendo livros, fazendo curso na internet, sei lá, qualquer coisa assim. Só querendo ou não, facilitou o aprendizado. Isso é inegável. E esse é o ponto mais importante de mencionar aqui. A IA ajudou. É isso que a gente precisava avisar. A IA como ferramenta auxiliar, não como substituta. Isso aqui é muito diferente de pedir pra IA fazer seu trabalho na escola lá que você não quer fazer. O que você acha de IA no geral, assim? Lá no início, muitas pessoas, inclusive eu, tinham uma visão meio, pra que serve isso? Tipo assim, não já existe o Google? Então, a IA, no contexto geral, ela facilitou muita coisa e também permitiu que a gente aprendesse muita coisa, é claro, utilizando da forma correta. Esse assunto da edição de vídeo, né? Eu posso interligar uma coisa com outra, como por exemplo, como eu posso fazer determinado efeito nesse vídeo aqui, e às vezes é algo muito específico que eu não acho em um tutorial, que eu não acho em um site, e aí eu vou lá e pergunto pra IA e muitas das vezes a IA tem a resposta pra isso. Você acha que a inteligência artificial, ela ameaça a soberania do município de Aracaju? Cara, pra falar a verdade, Aracaju nunca foi soberano, né? A gente, durante muito tempo... Eu acho que, assim, existe sim até um desafio em você escrever um prompt, gerar uma imagem, assim, que fique legal, uma imagem que seja realmente inovadora. Eu acho que existe sim. A gente não pode tirar 100% o mérito da pessoa escrever um prompt e fazer um prompt bem escrito para chegar num resultado. Só que fazer uma competição de foto de AI, eu acho que é uma coletânea de pessoas inúteis, assim, que estão se aglomerando para fazer uma coisa inútil, sabe? Assim, a música de AI é muito sem alma, né? Pelo menos até o presente momento, a maior parte das músicas aí que o pessoal gera com IA, o vocalista tem mais ou menos a mesma voz que outras trocentas músicas de IA. É que no mainstream, se eles começassem a usar IA pra fazer as músicas do mainstream, não ia mudar bosta nenhuma, porque as músicas do mainstream já são sem alma, já são completamente sem alma. Hoje em dia a gente tem, nesses polos muito grandes de música sertaneja, por exemplo, Goiás, a gente tem ali equipes que ficam o dia inteiro criando melodia, depois o cantor só vem e canta qualquer coisa por cima. Então, a gente tá fazendo uma música, tem muitos recursos que a gente usa musicalmente, que indicam expressão. E são uma coisa que a pessoa que tá fazendo música com IA, ela não vai conseguir controlar. Ela vai pedir pra IA, faça uma música triste. Então, a IA vai... música triste, eu vou usar uma escala menor. Provavelmente vai pegar uma progressão de acordes que já tá meio manjada ali, vai colocar assim, muito clichê, eu diria, sabe? Mas o principal é que, de fato, a pessoa que faz uma música de IA, ela não tem controle sobre a música em si. Se você tá num rolê com seus amigos e ao final do rolê você saca uma Cybershot do seu bolso, tira uma foto, a foto não vai ficar bonita porque é uma câmera defasada, uma Cybershot. A foto não vai ficar bonita, a foto não vai ficar necessariamente com uma estética universal muito bonita, mas pra você e seus amigos aquela foto vai significar muito porque é uma foto que vocês tiraram depois de um rolê. Então,
Eu acho que essa é uma questão bem primordial, assim, da fotografia. Então, por isso que eu não vejo como imagens geradas por IA. Não tem como. Já tem IA tomando o trabalho até da criatividade das crianças. Recentemente uma empresa lançou uma parafernália chamada Sticker Box, que é basicamente uma caixinha em que a criança fala, uma fada segurando um míssel. E aí essa caixa ela vai gerar uma imagem usando IA da fada segurando o míssel e vai imprimir para a criança. Isso é de uma futilidade tão grande assim. Eu acho que a pessoa que compra isso pro filho, ela tá voluntariamente derretendo o cérebro do filho. Como se já não bastasse o tanto de porcaria que a criança assiste no TikTok, o tanto de IA, o tanto de brain rot italiano. Ainda vem uma coisa dessa. O que custa a criança pegar uma folha de papel e desenhar manualmente, assim como criança faz mesmo, entendeu? Atualmente já é impossível distinguir um vídeo gerado por IA de um vídeo real. IAs geram cenas de filmes perfeitas, tipo essa cena aqui do Jack Chan. E animação também. E gerou um fenômeno interessante que foi uma classe de pessoas amantes e defensoras ferrenhas da IA, e que pra elas todos os haters de IA são fracassados, invejosos, isso e aquilo. E olha, em relação a essas pessoas, eu preciso dizer, você é preguiçoso pra caralho. Você é muito preguiçoso, você pode até se considerar um artista, só que um artista preguiçoso, além disso uma pessoa má, se você é desses que xinga os outros no Twitter. O processo de construir uma arte real envolve o pensamento e a execução. Você para só no pensamento. Diferentes técnicas de pintura vão se relacionar com a ideia. Aí o bacano pede pro ChatGPT gerar 10 ideias de imagem, escolhe um, pede pra ele gerar um prompt pra depois ele jogar no Gemini pra gerar a imagem com Nano Banana. Então, meu amigo, você não é um artista. Desculpe te dizer, se você fica xingando os outros na internet, só mostra que além de preguiçoso, você é frustrado e burro. A pessoa, ela escreve ali um prompt, ela tá pensando alguma coisa. E aí ela vai na inteligência artificial, ela escreve um prompt pra materializar aquele sentimento dela. Isso não seria arte? Ele não foi um sentimento novo que gerou uma obra nova. Ele mesclou sentimentos de artistas diferentes para gerar algo que você se agrade, que você goste. Bom, entrando agora num tópico que eu tenho mais propriedade para falar, que é o mundo da música, né? Inclusive, mês que vem eu vou lançar um álbum, recebam uma prévia do meu álbum aí, ó. Uma canção de amor, um sonho de terror, uma hipótese de amor, uma natureza morta. Se você tiver gostado, me segue lá no Instagram e quando eu lançar eu vou anunciar lá. Eu, como músico, odeio com todas as minhas forças essas músicas geradas por IA. Especialmente porque hoje em dia a gente tem aí criadores, canais grandes no YouTube que são só isso. Tal música versão anos 80. Na minha época quem fazia isso era o PMM, fazia de verdade porque o PMM é músico, ele sabe o que faz. É um conteúdo genuíno. Agora hoje em dia essas músicas de IA, pior ainda são essas que pegam conversas, entre aspas, engraçadas do WhatsApp e transformam em sertanejo ou algo do gênero. Aí sei lá, me vem... Enfim, só que aí vem uma virada de chave. Uma coisa que a gente infelizmente tem que pontuar. O cidadão médio não se importa com IA. Essa discussão sobre moralidade, efeitos positivos, negativos da IA se restringe a um grupo muito pequeno de pessoas, que somos nós aqui que estamos assistindo esse vídeo, eu que estou produzindo, uma bolha do Twitter, mas a vida real não é assim. Essa discussão não existe lá na obra, lá não se fala disso na obra, infelizmente. Basta você olhar o perfil de algum influenciador famoso aí que você vai ver diversas imagens geradas por IA que são engraçadas, a gente não pode negar que tem humor nisso. O influenciador milionário ele podia muito bem pagar um artista de Photoshop para fazer isso, né? Que inclusive uma profissão que foi morta também pelo avanço das IAs foi a da edição no Photoshop, né? Antes de existir IA, a gente abriu o Photoshop e fazia edição manualmente mesmo. É que assim, analisando de um ponto de vista profissional e humano também, quando você gasta vários anos aprendendo a fazer uma coisa, você tem uma exclusividade naquilo. Quando você gasta vários anos aprendendo a editar fotos no Photoshop, você pode chegar num grupo de pessoas e tirar uma onda falando, olha só o que eu sei fazer. Porque era muito foda, em 2018, ver alguém que sabia fazer uma edição foda no Photoshop. Agora, hoje em dia, não tem exclusividade nenhuma. Você mostrar uma arte no Photoshop, uma edição interessante, perdeu a magia, perdeu a exclusividade. Do ponto de vista profissional também. Ninguém mais contrata artista de Photoshop pra fazer montagem. Bom, eu não sei quanto a longevidade desse vídeo, mas ele tá sendo postado no começo de 2026, que é ano de eleição, né? Então não preciso nem dizer, já dá pra imaginar aí a bagunça que vai ser esse ano. Alguns bons anos atrás tivemos o triste caso da mulher de Guarujá que foi morta por conta de uma fake news que foi espalhada no Facebook. A fake news era de que ela praticava magia negra com crianças e o resultado é que ela foi linchada. Imagina se amanhã sua amiga, sua mãe, seu pai, seu tio
aparece num vídeo comprometedor gerado por IA. Hoje em dia, as IAs elas até deixam uma marca da água invisível, que depois você consegue analisar e ver que de fato foi um vídeo gerado por IA. Mas assim, se você editar o vídeo, você já consegue contornar isso muito facilmente. Então, e lembrando que isso funciona ao contrário também, as pessoas podem usar a cartada de IA para justificar alguma coisa errada que elas fizeram, que foi pega em vídeo ou em foto. De repente alguém fez um negócio paia, ela vira e fala: não, rapaziada, calma aí, foi IA, eu não fiz isso aqui, é mentira. Num futuro próximo, será que vai ser possível fazer algo? Na verdade, recentemente houve também um grande furdunço porque o Grok, né, que é a IA do Twitter, que só como curiosidade já se chamou de Mecha Hitler, começou a ter função de editar imagens, e o que muitos degenerados fizeram foi comentar em fotos de mulheres pedindo pro Grok deixar elas seminuas, e isso funcionava, inclusive tiveram menores de idade ficando seminuas por conta desse robô degenerado. Aliás, recentemente teve a divulgação dos arquivos do Epstein, né, que é a coleção de maiores atrocidades da história recente do nosso planeta, e tem várias pessoas fazendo um meme de IA do Epstein com o pedir. Baita assunto engraçado, né, pra fazer piada. Assim, atualmente já existem movimentos que pedem a regulação das IAs, inclusive a União Europeia já aprovou o primeiro ato de controle da IA. Só que a gente já chegou numa altura que voltar atrás é praticamente impossível. A gente até pode chegar lá e falar: ó, a partir de hoje é proibido a IA gerar fotos de pessoas, imagens de pessoas. Só que já existe tantas IAs que fazem isso que tem um controle, uma regulamentação disso, e é praticamente impossível na altura do campeonato. A gente tá diante do início de uma mudança muito gigantesca na humanidade como um todo, e não é exagero. Tudo que envolve tecnologia tá passível de ser substituído por IA. Eventualmente, talvez até os trabalhos manuais sejam. Porra. Tá de sacanagem, hein? Embora eu particularmente ache que isso não vai acontecer no nosso tempo de vida aqui na Terra, mas assim, eu não sou ninguém pra achar nada. Eu sou só eu. Você que trabalha no escritório lidando com documentos, um robô consegue fazer. Você que é programador? IA. Animador? IA. Estamos caminhando a passos largos pra gente se tornar inútil. E seria muito bom se nós como humanos pudéssemos só existir e aproveitar a vida. Mas essa ainda é uma realidade muito distante. Mas claro, há quem defenda que atualmente nós estamos numa bolha das IAs, né? O ChatGPT está projetado para perder bastante dinheiro nesse ano e recentemente ele anunciou que vai começar a colocar propaganda no meio das respostas. E claro, isso era de se esperar na verdade. Não dá para você manter um serviço desse que gasta tanta energia, tanto recurso de graça. Do outro lado, as peças de computador subiram bizarramente de preço porque agora as empresas querem focar no mercado das IAs e abandonar o mercado consumidor. Jogos gerados por IA. Sim, há quem cogite que no futuro consigamos jogar jogos 100% feitos por IA em tempo real. A longo prazo, a balança fica desequilibrada. Se você pode jogar um jogo no seu computador, usando o seu poder de processamento na sua casa, por que caramba você vai querer gerar um jogo em tempo real num servidor que tá lá na casa do cara? Eu vejo tudo isso como um grande entusiasmo porque é tudo muito recente, mas pelo menos do jeito que as coisas funcionam hoje em dia, sem ter computador quântico, todas essas parafernálias são inviáveis e inúteis. Agora, em um cenário que a gente consegue relaxar enquanto os robôs fazem todo o serviço pra gente, entra a proposta da renda básica universal, que seria aí uma grana que nós, meros mortais humanos, ganharíamos independente do ofício que a gente faz. Na verdade, a gente não teria que fazer nada para ganhar esse dinheiro. A renda básica universal seria isso daí. A gente só existe e ganha dinheiro para existir. Parando pra pensar é o mais certo, né? Se for parar pra pensar, assim. Mas com base no panorama atual em que os empresários brasileiros gritam aos ventos que abolir a escala 6x1 vai quebrar a economia, não dá pra achar que nós, meros mortais, conseguiremos viver em paz apenas existindo. É duro de dizer, mas a tendência é só piorar. Mas bom, me conta aí nos comentários o que você acha sobre esse tema das IAs, se você é a favor, se você discorda de alguma coisa que eu falei. Tem de fato alguns outros tópicos que eu queria ter falado nesse vídeo, mas eu acho que não cabe porque ia ser muito redundante, assim, sabe? Ia tudo converger no mesmo ponto, que é... enfim. Bom, se você gostou desse estilo de vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e me seguir lá no Instagram. É @luameb, lá eu tenho outros conteúdos também, que de vez em quando eu posto, que também são interessantes, nessa mesma pegada cinemática. Bom, muito obrigado pra quem assistiu até aqui, até a próxima.